Mas agora, você já ouviu falar que para o pão crescer tem que ativar o fermento com água morna e açúcar? Espera aí, ativar o fermento? Precisa mesmo fazer isso? Essa dúvida é mais comum do que parece. E tem tudo a ver com química, história e até guerra. Então senta aí que eu vou te contar um pouco de história. O fermento natural, também conhecido como massa madre ou levain, era cultivado em casa e era a forma de fermentação predominante na época. A fermentação natural envolve a combinação de leveduras e bactérias presentes no ar, resultando em um processo mais lento, mas que produz pães com sabores e texturas distintas. O fermento biológico fresco, aquele que precisa ir na geladeira, foi o primeiro a ser vendido comercialmente. Ainda no fim do século XIX, ele precisava ficar literalmente vivo, ficava na geladeira ou resfriado. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, e no meio do caos surgiu uma solução prática e revolucionária. Uma empresa chamada Freshman criou o fermento biológico seco, ideal para os soldados, porque não precisava de ficar na geladeira. Esse fermento, sim, precisava ser ativado com água morna e açúcar antes de ser usado. A tal pré-mistura servia para testar se ele ainda estava ativo. Um jeito caseiro de fazer o controle de qualidade naquela época. Mas em 1973, com o avanço da tecnologia, nasceu o fermento biológico seco, instantâneo, com grãos menores e um processo de desidratação mais eficiente. Ele vai direto na farinha, sem precisar ativar antes. Simples assim. Em alguns países, como os Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo, essa versão antiga ainda é encontrada. Você ainda acha no supermercado. Curioso como a química do pão esconde tantas histórias. Pois é, até uma simples receita carrega segredos incríveis da ciência e da criação. É muito bom aprender coisas novas, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz? Em Mateus, capítulo 16, versículo 6, diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus usou o fermento como metáfora para algo que pode crescer silenciosamente e influenciar tudo, assim como nossas atitudes e pensamento. João 6:35 diz: eu sou o pão da vida. O pão não é só um alimento para o corpo, mas também tem um simbolismo espiritual profundo. E entender a ciência por trás dele nos aproxima ainda mais da criação. Jesus é o pão da vida, e quem come dele jamais será.